Hoje nós estamos aqui para poder falar sobre a saúde da população negra, né? Nós temos aí alguns históricos, né? Então, dia 25 de maio de 2022, aqui às 19 horas, vamos lá. A Política Nacional de Saúde Integral à Pessoa Negra foi instituída em 2009, em 2003 com os quilombolas. Só uma pequena introdução para a gente entender. Então, hoje nós estaremos aqui, infelizmente, já para avisar, a Patrícia Pérez do Mopaides não pôde vir por conta de alguns problemas que teve pessoal. Então, nós estaremos aqui com a Sheila, presidente da APROF, Associação Pré-Falcifórmicos. Nós estamos aqui com a Li Vitória, biomédica, doutoranda, especialista em canabidiol. Nós estamos aqui com a Andréia Inácio, nutricionista, tá? Profissional de saúde e pessoa com lúpus também. E nós estamos aqui hoje para discutir, de fato, o que de melhor a gente pode fazer, de que forma que nós vamos trabalhar, e quais serão, de fato, saindo daqui, os encaminhamentos para as secretarias, de fato, né? Então, nós vamos aqui hoje discutir isso. Vamos fazer as devidas apresentações, começando da direita, começando aqui pela Sheila, as devidas apresentações. Muito obrigado. Olá, boa noite. Sou Sheila Ventura, assistente social de formação. Atualmente coordeno a Associação Pró-Falcêmicos, a APROF, e também estou como vice-presidente do Fórum de Portadores de Patologias do Estado de São Paulo. E agradeço aqui a oportunidade, né, de estar aqui num debate tão grande que a gente precisa mesmo falar sobre a saúde da população negra e as nossas políticas, né, que precisa cada vez mais ser aplicada, e nós estamos aí cada vez mais mostrando, não é a política do mimimi, né? São políticas de dados, políticas já mostrando que realmente a gente tem que trabalhar por os espaços. Obrigada. Agora vamos... Aline, por favor. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui hoje com mulheres incríveis, super representativas para a gente. Obrigada pelo convite, Gilmar. André, obrigada pelo convite. Me chamo Aline, sou biomédica. Atualmente faço doutorado na Unifesp em canabidiol. Trabalho em canabidiol numa startup hoje aqui em São Paulo, na Connect, né, que a nossa ideia é democratizar essa saúde e democratizar para todos, na saúde da população preta, não só num vidrinho caro para a nata da população. Aqui eu luto para que chegue para todos, e eu entendo que é muito importante a gente falar disso, tá? Também sou habilitada em genética, trabalhei 9 anos no Albert Einstein, e hoje eu me dedico totalmente à biotecnologia e ao canabidiol. Muito obrigada. Obrigado, Aline. E agora, Andréia Inácio. Boa noite. Tá ligado? Alô? Boa noite. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite. Eu me chamo Andréia, eu sou nutricionista, sou portadora de lúpus sistêmicos há 14 anos. Trabalho na rede pública e estou aqui para discutir, na verdade, debater, né? Vamos dialogar aqui em relação a melhorias para a saúde da população negra. Muito obrigada. Hoje também temos aqui algumas visitas ilustres, vereador de Tupã, muito obrigado, representantes da negritude de Tupã, obrigado, Eclair, obrigado ao Peterson Juan, ao Taqueda, Cláudia, Vanessa e a todos, André, aos meninos, muito obrigado por estarem aqui para essa discussão. Levando em consideração, vamos adiantar o trabalho.
Então, a população negra, a saúde da população negra, de fato, ela foi constituída por conta da falta de políticas públicas para as periferias do nosso país e do município de São Paulo, principalmente, não é? Então, hoje nós temos aí algumas doenças que acometem, que os principais são o falciforme, nós temos o glaucoma, nós temos a hipertensão, nós temos o diabetes mellitus do tipo 2. É claro que, dentro deste contexto, houve vários retrocessos, mas houve também vários ganhos, né? Hoje a população que mais está sendo assistida no que tange doenças sexualmente transmissíveis, hoje são a população negra. Nós tivemos aí um ganho muito grande com os trabalhos... Oi? E hétero, né? E hétero também. E hétero, exatamente. Tá, e entre o maior número de percentual entre doenças sexualmente transmissíveis estão entre os héteros. Então, exatamente. Casados. Que é os que saem para a rua e levam a doença para dentro de casa para sua mulher. Exatamente. E aí nós fizemos, hoje no município de São Paulo, essas pessoas são assistidas, só que ainda falta muito. Ainda falta muita política. Ainda falta a política de falciforme. Não é? Sheila, por favor, fique à vontade em falar sobre o falciforme. Tá. Eu preparei aqui uma pequena apresentação para vocês conhecerem um pouco, né? Quem não conhece o que é a doença falciforme, eu sou pessoa vivendo com a doença falciforme, fui diagnosticada aos 7 anos de idade. Para a ciência, eu não passaria dos 15 anos de idade. Hoje estou fazendo 42, né? E assim, como as meninas aqui têm as outras patologias, né? É uma doença mais antiga e mais comum na população, mas a gente ainda continua lutando pela divulgação, pela melhoria, pela educação permanente para os profissionais de saúde, né? E pela diminuição também do preconceito. Porque o que pesa na doença falciforme é o preconceito, é a discriminação, principalmente o racismo estrutural, né? Que muitas vezes a gente acaba passando preconceito dentro do próprio hospital, no lar, na família, né? No hospital, quando a gente chega gritando com dor, e muitas vezes a nossa dor não é compreendida, a gente não tem a empatia do próprio profissional, né? Então, cabe a nós, pessoas que vivem com a patologia, que sentem a dor, trazer a informação. Eu não sou profissional de saúde, não tenho diploma de profissional de saúde, de medicina, mas eu tenho o diploma da vida. E é isso que me faz trazer a informação e divulgar. Sheila, como você tem uma apresentação, se você desejar, você pode ir lá, porque a gente vai passando para você lá. Perfeito. Aí o pessoal acompanha ela explanando, por gentileza. Tá. Aí tem o microfone aqui, eu já... Tá funcionando. Por favor, Sheila. Obrigada. Eu atualmente estou presidente da APROF, associação que foi criada por pessoas com a patologia, em 25 de abril de 1998. Era um grupo de pessoas que se encontravam ali esporadicamente dentro do Hospital das Clínicas. E começaram a sentir na pele a dificuldade de acesso ao tratamento, né, o desconhecimento do próprio profissional e toda a dificuldade que ali eles encontravam. Então, a APROF tem como missão de propagar informação sobre a doença falciforme. Então, através disso, a gente faz parcerias com os médicos, né, dentro dos hospitais, falando ali com os pacientes que estão esperando a consulta. Muitas vezes, na consulta, não tem tempo de tirar as dúvidas, né? Então, a gente fica ali
perguntando como que foi a aceitação da patologia, quais as dificuldades ele encontra. Então, aqui a primeira foto, a gente está no Hospital Santa Marcelina. A segunda foto, nós estamos lá na APAE de São Paulo, aonde sai hoje, já diagnosticado no teste do pezinho a doença falciforme, mas a gente vai na parte onde tem o aconselhamento genético, né? Porque é ali que é fundamental a aceitação ou até não a inclusão da pessoa que nasce com a doença falciforme no vínculo familiar. Então, o que está acontecendo? Se nasce uma criança com a doença falciforme e o médico informa, olha, é uma doença de negro, não tem cura e seu filho vai ser deficiente. O que estava acontecendo? O pai saía para um lado, a mãe para o outro e queriam ainda abandonar a criança, não aceitavam no vínculo da família, né? Então, a gente começou ali a interferir nisso também. Olha, tem que ter o melhor acolhimento, a melhor informação. É aí que vai ajudar a pessoa a aceitar ou não a viver com a patologia. E a gente também faz parte do Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal, já fizemos também parte do Conselho Estadual Nacional, né, que foi onde conseguimos ali incluir a pauta da doença falciforme. Vamos às campanhas, vamos às ruas também, tem as datas comemorativas, como o dia 27 de outubro, que é o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Doenças Falciforme. Agora, dia 19 de junho, é o Dia Mundial. Então, a gente sempre anda fazendo essas palestras. E as nossas rodas de conversas, campanhas em praças e estações, faculdades de medicinas, para todos os profissionais de saúde e também a população. Próximo. Aí, aqui, um pouquinho para vocês conhecerem o que é a doença falciforme. É uma patologia genética, hereditária, passada de pai para filho, caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando parecido uma foice. Daí o nome falciforme. Doença essa, tendência maior na população negra e afrodescendente, mas devido à intensa miscigenação, pessoas brancas também podem ter. Então, aqui, para vocês entenderem o que acontece. Há uma mutação genética. Então, as minhas hemácias, elas saem desse formato redondinho, maleável, que consegue circular pelos vasos sanguíneos, e ela se torna essa foice. Então, quando ela se transforma, ela fica muito rígida, muito dura, e não consegue circular pelos vasos sanguíneos. E aí ela causa várias complicações. Próximo. Aí é um organismo de uma pessoa com doença falciforme. Né? Então, essas complicações, por quê? Acontece como um trânsito. Um carro quebra, não vai nem para frente nem para trás. E aí falta oxigenação sanguínea nos ossos, nos organismos, e aí causa uma anemia crônica, a icterícia, o branco dos olhos amarelado. Muitas vezes, principalmente quando a gente vai entrar em crise de dor, nós começamos a se transformar. Então, essa pessoa que está na sua frente, ela se transforma. Né? Então, muitas vezes eu falo, eu fico em estado de Chaves, porque a gente começa a mancar, a ter limitações no movimento, né? Então, pode causar também problemas no crescimento. Às vezes, você vê uma pessoa de 40 anos, mas tem ali um corpo de 20, de 12, muito frágil, né? Muito magra, baixo peso, falência cardíaca. A dor é o nosso principal sintoma. Então, assim, desde quando a gente nasce até o fim da vida, eu vou sentir dor. A gente aprende a conviver com a dor. E aí você trabalha, você estuda, você dorme e você está sentindo dor. E a dor, muitas vezes, ela acontece como se você tivesse dado uma pancada. Sabe quando você está na sua casa, dá uma pancada e fica aquela dorzinha? E ela pode acontecer no braço, nas costas, e ela anda. Quando, em questão de segundos, o corpo todo está doendo. Né? E aí, essa dor ela pode melhorar em casa, com uma analgesia, uma medicação, ou então ir para o hospital e assim chega ao ponto de ter que tomar até a morfina. Né? Que aí entra o outro ponto que a gente vai discutir lá na frente. As infecções, muitas vezes,
uma infecção urinária, período menstrual para mulher com doença falciforme é terrível. Imaginem vocês, mulheres no período menstrual que já tem aquela cólica, a gente é dobro. Por quê? O meu organismo reclama esse sangue que perde. Então, causa dores e causa baixa... a hemoglobina cai, e aí eu tenho que até receber transfusão de sangue, muitas das vezes. Problemas psicológicos, né, como depressão, baixa estima, porque é o que eu falei. Às vezes, imagine uma mulher muito magra, muito franzina, né? Então, às vezes, ela está no vínculo da família, aí começa, você não come, você não se cuida, porque você é assim. E aí, às vezes, a medicação começa a derrubar o cabelo, quebrar a unha, e essa mulher, mesmo que ela se cuide, sempre vai ter ali alguma coisa que vão apontar que não se cuidou. E não é isso. É a patologia que acaba judiando do corpo dela, né? Pode causar também o AVC, infarto silencioso, hipertensão pulmonar, síndrome torácica aguda. Essa síndrome torácica aguda é o que mais mata adulto. Por quê? É uma dor torácica que dá muito forte, como se a pessoa estivesse infartando. Muitas vezes, se o médico não estiver atento, ele vai achar que a pessoa está infartando, porque dá uma dor torácica, falta de ar intensa, tem uma queda de saturação, né? E aí, se ele não correr para o oxigênio e todo o tratamento, isso pode te levar a óbito. Problema no baço, muitas vezes a gente não chega à fase adulta com o baço perfeito. Ou ele fica muito pequeno, que é a minha situação atual, ele é muito pequeno, não é visto nem na ultrassom, ou então a gente tem que retirar, porque ele sofre vários infartos, ou ele pode ficar muito grande e prejudicar a criança. É chamado de sequestro esplênico. Então, pode ter falência renal, necrose vascular do quadril, que é o que eu tenho. A doença ela pode afetar tanto a parte orgânica da pessoa com doença falciforme ou a parte óssea também. Cálculo de vesícula, priaprismo. Para vocês entenderem, alguém já ouviu falar sobre priaprismo? É a dor, toda essa dor que nós, mulheres, sentimos no corpo quando a gente entra em crise, o homem ele sente no pênis. Por quê? No pênis também tem vasos muito pequenos, muito finos. E aí o sangue fica parado ali na cabeça cavernosa, não consegue circular, causa uma ereção peniana involuntária dolorosa. Não significa que a pessoa fica com desejo sexual. Não, é uma dor, ele não tem controle disso. E, muitas vezes, essa dor ela ou melhora com analgesia, se ele ficar ali de 6 a 12 horas, não melhorou com a medicação, nem mesmo com a morfina, tem que ser feita uma pulsão, puxar aquele sangue parado. Né? E aí é onde entra também a questão do preconceito que o próprio homem passa dentro do hospital. Porque, muitas vezes, as nossas crises ela dá à noite, quando o sangue relaxa, quando o sangue esfria, e aí a gente chega à noite, a maioria são estudantes. Então, aquela pessoa acaba sendo atração ali. Nós já tivemos casos da própria equipe chamar a polícia por achar que o paciente estava com atentado ao pudor. Porque ele já tinha tomado medicação, já tinha tomado ali a morfina e não parava de gritar e com o pênis ereto. Mas o que acontece? Aquela pessoa também estava com pneumonia, que era uma infecção. Então, o protocolo indica o quê? Tem que tratar primeiro a infecção para depois tratar a dor. Mas, infelizmente, muitas vezes é feito ao contrário. E as úlceras de perna? Essas úlceras de perna, ela pode acontecer como se fosse uma picadinha de pernilongo. Então, começa a coçar ali. Ao invés de cicatrizar, ela cria ali uma pelinha como se fosse uma nata de leite e não cura. Às vezes, calçar a meia, o sapato, sempre vai estar abrindo. Então, nós temos pacientes que já fizeram até enxerto e, muitas vezes, dá a úlcera em cima do enxerto. Né? Então, se ele não tratar essa ferida corretamente, leva até a amputação. Por isso, a importância também de trabalhar com atenção básica e estar ali especializado em fazer os curativos. Próximo. Aqui, para entender, né, como nasce
uma pessoa com a doença falciforme, que é a probabilidade genética. Então, o primeiro casal, o que acontece? Um tem traço falciforme, o outro também. O traço falciforme significa o quê? Qualquer um nessa sala pode ter, não tem sintomas algum, mas você carrega uma porcentagem dessas células alteradas, mas não vai sentir nada, só vai descobrir isso ou quando você vai doar sangue, que seu sangue é todo mapeado, ou então quando casa com alguém que tem o mesmo gene que você. E aí, o que significa na probabilidade genética? 25% você pode ter filhos normais, AA, ou então 50% traço falciforme, a criança pega o gene da mãe e o gene do pai. Então, ele pode pegar o gene doente e o gene saudável, nascer com traço falciforme. Ou 25% SS, pegar as duas células doentes. O segundo caso era o caso do meu pai e da minha mãe. O meu pai tinha 100% da doença e minha mãe tinha traço falciforme e não sabia. Gerou 8 crianças, 6 já faleceram. Hoje só tem 2, eu com a patologia e meu irmão que é traço. Mas aí vejam na probabilidade genética: 50% traço e 50% doente. Mas essas probabilidades nunca é uma regra certa. Às vezes, o primeiro filho já vem doente, às vezes tem 7 irmãos e um só tem a patologia. Né? Então, tudo vai da genética. O terceiro caso são 2 casais, não tem jeito. Na distribuição de gene não tem uma célula boa, os filhos todos vão nascer doentes. Aqui, no quarto caso, é uma pessoa com traço e outra sem nada. 50% pode nascer com traço e 50% sem nada. Não tem a chance de ter filhos doentes. E o último caso é o meu. Eu tenho 100% da doença. O pai do meu filho não tem nada. Todos os meus filhos serão traço falciforme. Eu tenho um filho, 17 anos hoje, que tem traço falciforme. Ele tem 39% do meu gene. Próximo. Aqui o que a gente fala, né, da questão da probabilidade genética. Todas as pessoas podem ter um gene alterado e não saber. Saber simplesmente nessas situações. Ou casar com alguém que tenha o mesmo gene, ou então não vai doar sangue e ali você consegue ser mapeado. Então, no Brasil, um grande número de pessoas portadoras de traço falciforme e outras de outras hemoglobinopatias, né, como talassemia também, não sei se vocês conhecem. Talassemia ela vem mais do Mediterrâneo, né, da Europa. É muito semelhante ali à doença falciforme. Tanto que tem pessoas que têm traço falciforme e traço talassemia. E também pode ter anemia falciforme e traço. Às vezes, uma fica mais forte que a outra. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, 1 em cada 35 pessoas que você conhece tem o traço e não sabe que tem. Porque não sente nada e é um portador sintomático. Ele não sente nada. Mas, próximo. Mas o que acontece na questão do traço? Ainda tem que ter muita pesquisa, porque muitas mães e pais desenvolvem problemas ósseos, têm uma baixa imunidade, né? E aí o médico não liga uma coisa com a outra, mas precisa ser estudado, porque, segundo alguns hematologistas, se há outra patologia envolvida ou outro tipo de traço, ele pode, sim, ter sintomáticos, né? Sentir algumas dores, mas não significa que vai transformar na doença. Mas ele vai ter ali alguns sintomas que precisa ser acompanhado. E aí, o que acontece? Nós temos alguns avanços. Né? A Portaria 822, que institui, em junho de 2001, o Programa Nacional de Triagem Neonatal e o Protocolo Clínico de Atendimento. Esse protocolo clínico, ele aponta ali para o médico exatamente o que ele tem que fazer quando um paciente chegar com dor, com infecção, o próprio priaprismo. Então, esse protocolo, ele indica ali a dosagem de medicamento, o exame que ele tem que pedir, e aí o que acontece? Não é aplicado. É o que a gente estava conversando lá no início, a aplicabilidade das políticas, das questões de saúde. Porque, muitas vezes, a gente luta, se conquista, e ela morre no papel.
Daí a importância dessa casa, né, de se colocar ali essas políticas para sair da gaveta. Né? E, além das medicações também, que têm ajudado e prolongado a vida, como eu me apresentei ali. Para a medicina, eu não passaria dos 15 anos, como meus irmãos não chegaram. Mas, como se avançou na medicação, no tratamento, hoje eu posso chegar à fase adulta. Próximo. E aqui também da OMS, né, que traz alguns dados. Segundo, né, a OMS, há 270 milhões de indivíduos que carregam genes de hemoglobinas anormais, os traços falciforme ou talassemia. No Brasil, são 10 milhões de pessoas. E nascem 3 milhões de crianças por ano com a doença falciforme. Por isso, a importância da gente ter inserido no teste do pezinho, porque o teste do pezinho ele existe há anos, mas só em 2001 que a gente conseguiu ali colocar as hemoglobinopatias. Então, entra ali todas as anemias, a gente consegue detectar no teste do pezinho. Mas ainda há falhas no teste do pezinho, que é nosso grande debate com a secretária de Estado, né? Próximo, por favor. Bom, aqui há algumas pesquisas, pode pular esse, falando dos sintomas, né? Então, o impacto na qualidade de vida de tudo isso que eu apresentei para vocês, das dores, das infecções, das internações, né? Então, o que acontece? A doença falciforme afeta a capacidade dos pacientes de trabalho ou incluírem em seus estudos. Muitas vezes, a gente para de estudar, porque vocês sabem até hoje, né, pessoas com deficiência, para conseguirem estudar, cadeirantes, a gente sabe que existe a política de acesso, mas, na hora de aplicar, por exemplo, tem mães de crianças autistas que, em um ano, muda 11 vezes a criança de escola, porque a escola não se adapta. Não é a criança que tem que se adaptar à escola, é a escola que tem que se adaptar à criança. Né? E nós também acontecemos isso. Então, imagine uma criança, muitas vezes, muito magra, às vezes com o abdômen ressaltado, com os olhos amarelos. E aí, o que acontece? Aquela criança tem hepatite. Né? Muitas vezes, as mães pedem para as crianças não ficarem perto, mas não perguntam o que ela tem. A criança falta, ela recebe, hoje é o chamado bullying, né? Mas isso vem de décadas. Então, a criança sofre ali. Eu tinha vários apelidos na escola. Olho de coruja, hepatitenta, sanguessuga, vampirão, quando eles sabiam que eu tinha que faltar para fazer transfusão de sangue. E aí, quando eu cheguei na 7ª série, eu parei os estudos. Porque até mesmo os professores, eles pegavam a carteira e colocavam no fim da sala, para não atrapalhar a aula, porque eu já tinha problema visual, chamava a professora, e aí tinha aquela coisa. Eu falei, não tem como, não estava aprendendo nada. Faltava muito nas internações. E até hoje acontece isso. Né? Então, a nossa luta como instituição e pessoas vivendo com a patologia é justamente chamar também a atenção da educação. Né? Então, vejam, 50% dos pacientes entrevistados acreditam que sua renda seria maior se ele não tivesse a doença. 51% relatam que as doenças falciformes tinham um grande impacto nos resultados escolares. 34% dos pacientes entrevistados mudaram suas jornadas de trabalho de período integral para meio período devido à doença falciforme. 43% dos pacientes entrevistados passaram a abandonar o trabalho. Né? Então, vocês vejam, mais de um dia de trabalho no período por semana, 8,3 horas, 7 dias, devido à doença. Então, ele acaba ali diminuindo a sua carga horária, seu horário. Muitas vezes são mandados embora. Dentro da família, taxado de preguiçoso, porque ele vive mudando de trabalho. Ou, então, sempre saindo. Você não para emprego, você não quer trabalhar, você não quer estudar. Porque o que acontece? Pode mudar.
Então, aqui também, que eu estava falando, né? Olha, o impacto significativo no bem-estar emocional no dia a dia dos pacientes. 41% relatam o grande impacto na vida familiar ou social, 44% indicam ansiedade e também a depressão, 45%. Por quê? Muitas vezes é isso, se eu não tenho espaço, eu não tenho lugar. Se a minha família não aceita, onde eu vou viver? Então, o que acontece? A gente trabalha muito com as mães, os cuidadores, porque, quando criança, ele recebe a informação, olha, seu filho é deficiente, ele não pode correr, ele não pode brincar, ele não pode jogar bola. Aí a mãe cria o filho numa cúpula. E isso não é só com a doença falciforme, são várias patologias. Ele cria numa cúpula, olha, você não vai jogar bola, você não pode brincar. Mas, quando ele completa 18 anos, a mãe, que sempre a protegeu ali, às vezes ela já não está mais, começa a família, você não vai trabalhar? Você tem que trabalhar. Nossa, porque você é vagabundo. E aí ele fica sem espaço, porque a vida toda ele ouviu a palavra, você não pode. E a gente fica ali quebrando os paradigmas. Sim, eu posso. Sim, eu posso. Está aqui as meninas hoje com outras patologias que passaram também, muitas vezes, essas situações e puderam, estudaram, fizeram faculdade, se formaram. Próximo. Então, é onde a gente fala, né? Precisa mais de um olhar humanizado. A abordagem adequada podem reduzir as complicações e sintomas da doença, melhorando a qualidade de vida, e o acolhimento genético é o que vai contribuir para a aceitação ou não da família em relação a ter um filho com a doença, com doença crônica degenerativa que não tem cura. Enquanto não houver a diferença de ver e olhar, ouvir e escutar, ou seja, colocar a pessoa no centro da questão, independente da sua raça, cor ou etnia, não será possível mudar essa realidade. E isso é em qualquer patologia. Hoje eu falo da doença falciforme, que é o que eu tenho, mas a gente vê isso dentro da questão da saúde da população negra. Né? Então, quando se é negro, o atendimento é diferente. A gente vê a questão da mulher, quando vai fazer o Papa Nicolau, né, da questão da saúde do homem, se fala muito da campanha da saúde do homem. Mas hoje, se vocês não sabem, o hospital do homem corre o risco de ser fechado, porque eles não estão conseguindo chegar lá. Não há uma discussão. Né? Então, é muito ampla o que a gente está falando aqui. Próximo. E aí a gente tem os avanços. Né? A militância, o trabalho, a divulgação, nós conseguimos ali chegar em algum lugar. Então, nós temos a Política Nacional da Saúde da População Negra, onde também está incluso a doença falciforme. Tem o Estatuto da Igualdade Racial, né? O 27 de outubro, que também agora é o dia de luta em pró à saúde da população negra. As campanhas e combate ao racismo, saúde da população negra, falando sobre a vulnerabilidade. A gente tem muita coisa. Só que, infelizmente, fica no papel. E a gente depende de vocês, né? Candidatos, os deputados, os políticos, que deem mais atenção a isso. Muitas vezes, quando a gente vai falar da Política Nacional da População Negra, passei muito isso dentro do Conselho Nacional e no Conselho Estadual. Mas a saúde é igual para todos. E aí eu enfrento ele. Tá bom, se é igual a todos, por que o número é tão diferente? Né? Então, leva muito a política de mimimi, vitimismo. Não, os números apontam. Nessa pandemia, foi o que mostrou quem são os mais frágeis. Né? Então, não é uma questão da gente vir aqui, eu falo, né, mendigar o direito. Não, eu tenho o direito, eu quero. Se a saúde é igual a todos, então me mostre. Eu tenho o direito. Próximo. Bom, a implantação dos programas de triagem neonatal mostrou a relevância das síndromes falciforme e hemoglobinopatias no Brasil. A conscientização ampla
A conscientização, a ampla divulgação e capacitação são elementos fundamentais para que os profissionais de saúde possam atender cada vez melhor os pacientes com doença falciforme. É necessário capacitação de servidores públicos em gênero, raça, etnia e direitos humanos, de forma a garantir a implantação de políticas públicas voltadas à igualdade. Próximo. E aqui, né, o nosso endereço, nós estamos bem aqui atrás do Hospital Pérola Baiton. Quem quiser conhecer nosso trabalho, estamos abertos segunda a sábado, no horário das 10 às 17, no sábado também, e temos atividades, rodas de conversa, agora mais online, né, por causa da pandemia, mudou um pouco o nosso ritmo, mas a gente está trabalhando muito na questão da vulnerabilidade também. Nessa pandemia, a gente trabalhou com a questão de cestas básicas, kits de higiene, e a gente vai fazendo o trabalho do governo conforme possível, né? Próximo. Não podemos ser mais uma estatística, porque sempre a gente se torna estatística na violência, na questão do feminicídio, em outras questões, mas nunca nos apontam a solução. Eu acho que quem vai apontar a solução somos nós, um trabalho em conjunto. Muito obrigada. Obrigado, Sheila, por explanar para nós aí sobre a política de falciforme. Quais são, de fato, os encaminhamentos que nós temos que fazer, né, Sheila? Para onde que nós temos que encaminhar? Hoje eu tenho certeza que sairemos daqui com um documento já para a gente poder encaminhar isso para aonde a responsabilização está. Então, o que percebe-se, né, Sheila, é que a responsabilidade hoje está na Alesp, né? Já existe um projeto de lei lá, não existe? Qual que é o número mesmo desse projeto? É o projeto 564, que institui a política estadual de atenção integral à pessoa com doença falciforme. Ô, Sheila, e hoje esse projeto está parado em alguma comissão? Você sabe como é que está o processo dele hoje? Faltava a comissão de finanças. Faltava a comissão de finanças, sempre. Exato. Amigo Peterson Juan, E amigos aqui que estão aqui, também, quem puder agilizar esse processo, amigos de Tupã, a Força da Negritude, quem puder trabalhar com isso e acelerar esse processo lá na Alesp, a gente fica feliz. Sim, nós fizemos uma audiência pública dia 25 de outubro de 2021. E aí a gente ficou ali em cima, indo em gabinete, falando da importância do ano passado. Sim. Do ano passado. Federal a gente ainda não tem. Também está trabalhando, a gente está mais focado na questão das medicações, né? Tem muitas medicações de alto custo que fica parado ali ainda esperando a Anvisa, o processo de compra e a Anvisa e a deliberação. A questão de precificação. Sim. E aí a gente, na Federal, está fazendo mais audiências para acelerar essa questão das medicações. Hoje daqui sairemos encaminhados com isso também. E só ressaltando, sim, aqui na casa, nós temos um projeto de lei que também está tramitando sobre a questão da isenção tarifária para a pessoa com doença falciforme. Porque, como você mesmo disse, tinha aqui uma vereadora, que era a Claudete Alves, e fez um trabalho com as pessoas com doença falciforme, falando da importância da isenção tarifária. Não é só para a pessoa passear, não. A isenção o direito tarifária, da condução de ir ao médico. É para ela fazer a manutenção o tratamento da vida. Dela. Exatamente, para ela fazer a manutenção da vida. E as consultas, aos exames, porque muitas vezes um mês ela vai 2 vezes ou 3, dependendo ali do seu quadro clínico. Né? Se ele tiver várias complicações, ele vai várias vezes ao hospital. E aí, se a mãe perdeu o emprego, o pai, muitas vezes acaba se evadindo ao tratamento. Mais uma coisa que a gente vai poder também trabalhar junto com a equipe. Deliberando os trabalhos aqui. Pode falar. Você tem conhecimento como os planos de saúde tratam? Muitas vezes a gente não consegue, porque trata como doença pré-existente, né? E não existente. E aí... Exatamente. Iremos trabalhar para isso. Seguindo nossos trabalhos, eu vou chamar aqui agora... Sim. Só para a gente aqui, para a gente conseguir fazer a dinâmica, acho que vai saltar muita informação, aí a gente faz assim, elas apresentam, depois que elas apresentarem, aí a gente vai abrir para o diálogo.
voltando aos trabalhos, a gente vai falar agora com a Aline biomédica, doutoranda, especialista em CBD e em tratamentos para a população, a saúde negra. Aline, à vontade. Quer ficar lá na frente, quer ficar aqui, então fica à vontade. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. É uma honra estar aqui hoje, né? Falar de um assunto tão importante para a população e discriminatório também, né? Vou falar uma frase que, inclusive, eu postei uma foto semana passada, tomando meu canabidiol, porque eu faço uso dele. O canabidiol foi a porta de entrada para a minha qualidade de vida. Se eu estou aqui em pé hoje conversando com vocês, é porque eu estou sem dor. Eu sou paciente de dor crônica, tenho neuropatia periférica. Descobri em 2020, mas fiquei doente desde 2019. Fiquei sem andar durante um tempo, com muita dificuldade, com muitas medicações neurológicas, inclusive morfina, tá? Eu tomei morfina durante muito tempo. Voltei a andar em 2 semanas quando eu comecei a tomar o CBD. Vamos lá, porta de entrada para. Meu CBD tem THC. Porque, para mim, a doença pré-existente precisa ter o THC, porque ele é analgésico, né? Então, aí é onde a gente entra. Mas você vai tomar medicação de maconha? Vou tomar medicação de maconha. Inclusive, pessoas morrem por conta disso, né? Eu acho que isso é um debate muito importante para a população preta, né, hoje em dia, principalmente para os homens. Existem muitos homens aqui, então vocês são muito discriminados pela cor, pela vestimenta, atravessando a rua, né, é o maconheiro visto como algo ruim, né, e aí importa um âmbito de tráfico, pessoas perigosas, né, mas a gente entende que foi algo imposto. Vocês sabiam que no primeiro congresso de cannabis medicinal, o único cientista que foi contra a canabidiol medicinal foi um cientista brasileiro. Então, tem o porquê a gente está ainda nessa história preconceituosa e, enfim, triste, né? Não tendo o avanço da ciência, não tendo o avanço da tecnologia. O Júnior, meu amigo, está aqui, também é da ciência, sabe? Não tendo o avanço de todos os âmbitos também educacional, né? Então, eu saio do espectro Aline, doutoranda, e vou para o espectro onde eu, lá na periferia, em Perus, tinha preconceito. Olhava para a maconha como algo ruim. Porque eu já mensurava que um homem preto era do mal, ia me assaltar, e eu corria, sendo preta, dentro da periferia. Então, a gente tem que desmistificar isso, porque o âmbito de preconceito é muito maior, tá? A gente tem facções aí que lidam com coisas absurdas. E a gente está tentando parar o cannabis. Por quê? Né? Então, eu comecei a estudar o canabidiol, porque nenhuma medicação estava me fazendo efeito. E aí me falaram, Aline, você é cientista e tal. Eu falei, gente, se a morfina não está fazendo efeito, o cannabis também não vai fazer, porque é um óleo. Bom, mas vamos lá, né? Sou cientista, vamos ver para crer. Comecei a ler muito artigo internado. Eu ficava meses internada. Comecei a ler muito. Inclusive, escrevi um artigo, que é o meu artigo da minha iniciação científica. Né? O Júnior sabe que eu fiquei internada lá no Einstein e escrevi um artigo internado. E, dentro disso, eu percebi que eu estava sendo uma pessoa ignorante, burra, talvez, né? E fechando um leque. Por que eu estava fechando esse leque? Dentro de novo, uma perspectiva onde os meus amigos utilizam cannabis. Estou dentro de todo, mas eu não queria. Né? E aí eu falei, não, é isso. Tomei morfina, tomei uma químio mais fraca, porque eu tenho uma neuropatia periférica que acomete a raiz nervosa da minha medula, eu tenho dor no corpo inteiro, dor nas costas, eu travo. Né? Eu falei, eu quero tomar. Joguei para os meus médicos, e os meus médicos falaram, não,
não funciona. Eu falei, funciona. Evidências científicas. Funciona. Vamos lá, vamos conversar de igual para igual, né? E aí eu fui atrás, e por incrível que pareça, conheci uma médica que receitava o cannabis. Comecei a tomar. Na época eu estava sem trabalho, eu fiz uma rifa para poder conseguir, né? E aí eu falei, nossa, que dificuldade chegar numa medicação onde eu tenho da onde tirar, mas eu não consigo chegar na medicação. E eu sei que tem. Por quê? É Anvisa, é municipal, é o quê? O preconceito. Porque o preconceito trava a Anvisa, que trava a Câmara, que trava os deputados, que trava o vereador, que trava a minha opinião aqui, né? Então, é uma opinião de especialista e dentro de artigos científicos. A gente não está falando só uma coisa observacional, a gente está falando de aspectos intervencionistas. Estudos científicos intervencionistas, onde pessoas com epilepsia, fibromialgia, enfim, a ansiedade, depressão. Estou falando de análises altas dentro de uma pirâmide de Oxford, né, que a gente tem uma referência bibliográfica, sempre referenciado. Então, a gente referencia como Oxford para você ter o maior nível do seu artigo ali, né? E aí, você olha o espectro. Tá bom, nós, pretos, éramos expostos em zoológico, como, né, beleza exótica. E aí, a gente vai falar de maconha e o homem preto, estou falando do homem preto, porque é um machismo que a gente vive, e o olhar está voltado para o homem, sempre. E aí, uma menina preta vai falar de cannabis, pronto. Aí você fala, cara, tá errado, né? A gente tá, o que está acontecendo? Aí você me pega, eu vou citar esse nome aqui porque foi explícito. O Sérgio Moro, não conseguindo falar de cannabis medicinal no podcast do Flow. Ele não conseguiu falar, ele tentou entender sobre a cannabis. Inclusive, foi uma das únicas falas que o Monark foi coerente nas palavras dele, né? E aí ele foi falar da bebida alcoólica, que era normal, inclusive causa vários danos neurológicos, e a cannabis é neuroprotetora. Ela protege os danos do seu cérebro. Obviamente que existem patologias que você pode ter propensão à psicose, mas o paciente teve um diagnóstico anterior, né? Então, são outras coisas, igual a vacina, né? Tem pessoas que não podem tomar a vacina por reações alérgicas. Tudo é a dipirona. Tem gente que não pode tomar dipirona, da cirrose hepática. Tem gente que toma dipirona todos os dias. Nunca bebi na vida e tenho cirrose hepática, por conta da medicação que você está tomando. Então, assim, quando você olha o âmbito preconceituoso, onde eu já estive, quando você desconstrói dentro da sociedade preta de mulher e homem, né, principalmente dentro da violência que existe da polícia perante o homem preto, se você está atravessando a rua, já te chama de maconheiro e já te coloca num lugar que não é seu. Então, o meu intuito hoje, não é? O meu intuito hoje, na vida, é entender a população preta como um todo. Por que eu estou na faculdade e só tem eu de preta lá dentro? Tem alguma coisa de errado, sendo que 75% da população é preta. Por quê? Por que a população preta está indo para casa? Porque teve que trabalhar, abdicou de tudo aquilo, não pôde pagar uma faculdade, não conseguiu entrar numa faculdade pública, porque a faculdade pública, inclusive, está sendo discutido hoje uma pauta sobre isso, né? Chega a ser absurdo eu pensar que uma educação dentro do Brasil, onde a gente é referência mundial, até em Oxford, Harvard, em todas essas universidades grandes, USP, Unesp, Unifesp, Unicamp, temos universidades incríveis, pesquisas incríveis, onde já se faltou água para fazer pesquisa. Então, eu fui para a pesquisa. E aí eu vi que só tinha eu de preta lá. Falei, tem alguma coisa de errado, eu estou incomodada. Eu estou incomodada com isso. Quando você é preta ou preto, as pessoas te colocam dentro de uma caixinha do negativo, sempre. Duvidam da sua capacidade intelectual, duvidam do seu potencial até aquisitivo, e já tem um medo por trás daquilo. O que é isso? O que a nossa amiga falou, o racismo estrutural. Porque já está impregnado na sua mente. Já estava impregnado na minha mente, que sou preta, não me aceitava como mulher preta.
Nunca. Meu cabelo tá assim tem pouco tempo. De eu ter noção das coisas, né? E aí, não é a questão do mimimi. Eu falo porque a gente vive na prática, né? Do acordar e enfrentar, e a mãe que tem que cuidar do filho, e o pai que tem que trabalhar ao invés de conseguir terminar o ensino fundamental, que é o mínimo, né? No mínimo seria o médio, uma graduação, mas no mínimo hoje no Brasil é o ensino fundamental. Né? Poucas pessoas terminam o ensino médio, ainda mais a graduação, e 2, 3% da sociedade brasileira tem um diploma de pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, chegar até aqui, a gente teve que abdicar de tudo e passar por preconceitos. Acho muito importante essa fala da nossa amiga Sheila, falando da doença da anemia falciforme, onde se existe muito preconceito ainda, né, até mesmo dentro da saúde, da área da saúde. E existe esse preconceito dentro da área da saúde quando a gente se fala de dor crônica. Muitos médicos não acreditavam, pensavam que eu estava indo lá para tomar morfina porque eu estava viciada. E eu falando, eu só estou com dor. Eu quero migrar de tratamento. Eu deixava claro isso antes de ir para o canabidiol. Até que eu tomei o CBD. Em 2 semanas eu vi milagre. Falei, se isso aqui não for Jesus, me salvou. Porque, de verdade, eu comecei a melhorar, eu comecei a ter energia, eu comecei a entender o estudo, eu comecei a ler, voltar a ler, eu comecei a interagir com as pessoas, a entender. E aí eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Abandonei o mestrado, ia fazer mestrado com a Carol, lembra? E fui migrar para escrever um projeto de doutorado em cannabis medicinal em saúde da mulher. Era isso, meu propósito de vida. Eu ia fazer algo que eu só ia fazer se eu gostasse, não por status. Então, eu quero fazer isso. Estou aí hoje. Hoje eu trabalho numa startup de cannabis medicinal aqui no Brasil. É a maior aqui do Brasil. A gente tem uma revolução verde, né, que a gente tenta democratizar mesmo essa saúde, essa qualidade de vida, né? Tratar a doença num estado paliativo é fácil, porque a pessoa já está no fim da vida. Mas e dar qualidade de vida para ela? E eu, hoje, experimento da qualidade de vida, entendendo como mulher preta, tomando algo escrito e carimbado pela Anvisa, saio com meu potinho na minha bolsa, né? E entendo que não é para todo mundo ainda. E eu fico muito triste. E eu tento, de todos os jeitos. Bom, marca uma consulta lá, a gente consegue consulta grátis, a gente consegue democratizar valores, é um dos menor valor, mas ainda não é o menor, entendeu? Então, hoje, falando de cannabis medicinal no Brasil, dentro da população preta, ainda é muito longe. Eu quero tentar deixar mais perto. Para a anemia falciforme, por exemplo, tá? Para o lúpus, por exemplo, para a neuropatia, por exemplo, que eu tenho. Então, eu agradeço muito vocês, a esse espaço, a todo o convite do Gilmar, de vocês todos por estar me ouvindo. Se tiver perguntas, eu estou aberta, né? Tem meu Instagram também. E é isso, gente. Revolução para todos, democracia para todos. E, sim, é a porta de entrada para a nossa qualidade de vida. Obrigada. Obrigado, Aline. Obrigado pela fala sobre o CBD. A importância, né? Dentro da minha família, eu também tenho pessoas que também têm o mesmo graduação de patologia, que é o Guillain-Barré, que também faz o uso de canabidiol. Aline, ele não toma mais a gabapentina, nem a amitriptilina, nem nenhum tipo de medicamento para o grupo de dor. Nem morfina? Eu também não. Sensacional. E isso demonstra que a criminalização é um retrocesso. Então, agora nós vamos falar com a Andréia Inácio, nutricionista, também trabalha com a saúde da população negra, especialista. Andréia, fique à vontade e vamos discutir política pública. Boa noite. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite que me foi feito. Agradecer a presença de todos que aqui estão. Eu tenho lúpus eritematoso sistêmico,
é um dos mais graves, né, da classificação da doença. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como foi minha trajetória e quais são as dificuldades que eu encontro até hoje. Né, aos 30 anos, eu tive uma febre muito forte, fui parar no pronto-socorro e eu estava com uma anemia profunda e acharam que eu estava com leucemia. Eu me internei 30 dias para saber o diagnóstico. Né? E aí o médico veio para mim um dia e disse: a gente já descobriu que você tem lúpus. E eu lembro que na época eu olhei para ele e falei assim: é de comer isso aí? Né? Eu brinquei. Nunca tinha ouvido falar sobre a doença, né? E por que eu peguei isso? Como que eu peguei isso? Segundo ele, e pelo que eu li, né? É uma doença genética. Então, ou meu pai ou a minha mãe. Eu falei, mas nunca ninguém na minha família morreu de lúpus. Mas vocês vão entender o porquê. Porque o lúpus em si, ele gera várias outras doenças. Né? Então, ele acomete o pulmão, ele acomete os rins, ele dá problema na pele. Aí você começa a tomar medicação, você tem insônia. Aí você entra em depressão. Aí você começa a tomar corticoide, destrói os seus ossos, mexe com a sua musculatura, com as suas articulações. Então, assim, pode ser que alguém da minha família tenha morrido de lúpus e a gente nem sabe. Pode ser que tem gente que tem já, mas ainda não se manifestou. Né? Então, é uma doença, ela é muito delicada. E no começo, eu encarei bem. Né? Eu falei, meu Deus do céu, né? Por que eu, né? A gente se pergunta. E eu falei, mas bola pra frente que atrás vem gente, né? Dificuldade de fazer atividade física, primeiro pelo custo. Como tem muitas dores articulares, eles pedem para fazer atividade de baixo impacto, né? Fui procurar uma hidroginástica, né? Não tive condições de pagar. Fui numa casa de cultura, procurei uma aula de yoga, Tai Chi Chuan, né? Para ver se eu conseguia relaxar, se eu conseguia dormir, né? Foi o meu caminho. As casas de cultura também, elas ajudam muito, né? Tanto a parte social, a gente precisa conversar, precisa de alguém que nos escute. A parte da psicologia também, ela é de extrema importância, é o que eu mais tenho dificuldade hoje. É difícil você conseguir marcar com um psicólogo, você marca com um psicólogo, ele te atende, mas você precisa de um psiquiatra. E aí, para você passar pelo psiquiatra, você precisa entrar na fila. Né? No meu ponto de vista, as áreas elas não se conversam. Eu estou fazendo um tratamento hoje com reumato, porque eu tenho nefrite. Né? O lúpus compromete os órgãos e, no meu caso, foram os rins. Se eu chegar hoje numa consulta da reumato, eu vou ser atendida por um residente, né? E aí a gente se sente tão sensível que a gente começa a chorar, né? Ai, meu Deus, caiu meu cabelo, eu engordei horrores por causa do corticoide. Foram 15 quilos em 17 dias. Depois eu emagreci demais. O sistema de defesa, ele é muito comprometido, né? Minha imunidade é sempre lá embaixo. Então, a gente tem que ter uma atenção especial em relação à alimentação também. Eu falo que eu fui privilegiada, vamos assim dizer, no caso da alimentação, por ser nutricionista, por ter um certo conhecimento. Né? Então, o que é bom para a imunidade, que chá que eu posso tomar, o que eu faço para eu poder dormir melhor. Mas as pessoas que não têm esse conhecimento, elas sofrem. Porque se ela for passar com um nutricionista hoje, ele não vai saber dar um encaminhamento específico para quem tem lúpus. Ele vai falar de uma alimentação saudável. Você tem que comer fruta, verdura e legumes. Né? A dieta tem que ser anti-inflamatória. Dieta para antioxidante. Eu estava precisando tomar cálcio, estava precisando tomar vitamina D. Eu pergunto pro médico, em que momento eu tomo essa medicação? No almoço, no café da manhã, no jantar? Você escolhe aí um melhor horário e você toma. A vitamina D, ela precisa de um óleo, ela precisa de uma fonte para poder transportá-la para dentro da célula. Então, se eu tomar ela, por exemplo, com um suco, ela não vai ser absorvida. Né? Eu tenho um problema maior ainda em relação ao acesso à medicação. Eu tomo corticoide, tomo hidroxicloroquina, eu tenho insônia desde 2018, aproximadamente 14 anos. Eu não durmo por conta do corticoide.
E aí, eles vão me dando medicações, uma atrás da outra, mas eu me sinto uma cobaia. Né? Você toma essa medicação aqui, demora 3 meses para fazer efeito. Aí eu chego no médico e falo assim, olha, eu não dormi, tô com a boca seca, tô agitada. Ah, então vamos trocar. Toma essa daqui. Aí eu volto lá e falo, olha, eu engordei, fiquei mais agitada, nananã, e não dormi. Então vamos parar essa daqui. Hoje eu tomo 2 remédios para dormir, que eu tenho que comprar, porque não existe na rede pública. Né? O acesso que eu tenho às minhas consultas, elas são bem restritas. Eu fui marcar um dentista, eu demorei mais de 8 meses. Na UBS, abre a lista no primeiro dia útil do mês, são apenas 15 vagas. Então, 5 horas da manhã, você tem que estar na porta do posto, né? Ou com o aplicativo na mão. Tentei marcar no hospital onde eu faço tratamento. Ah, mas não tem vaga. Aqui a gente não consegue, você vai ter que esperar, né? E aí, infelizmente, a gente tem que arcar com o custo. Mas não é todo mundo que consegue arcar com todas essas despesas. Você tem que fazer atividade física, você tem que dormir bem, né? Detalhe, para trabalhar, gente, é muito difícil. Eu trabalhava na Secretaria de Estado da Educação, quando eu fui diagnosticada. Trabalhei 15 anos lá. Mas eu fiquei 2 meses afastada. E eu era comissionada. Então, quando eu voltei para o trabalho, adivinha o que aconteceu? Fui mandada embora. E aí eu comecei a trabalhar por conta própria. E é muito difícil. A gente tem uns estágios assim depressivos que eles são, como eu posso dizer para vocês, é surreal, né? Eu falo que o meu corpo não acompanha a minha mente. Se eu falar para vocês agora, olha, eu vou chegar em casa, vou fazer janta, vou bater roupa e vou cuidar dos cachorros. Eu chego em casa tão cansada que eu sento. Se eu sentar, eu não levanto. Tomo banho e deito. Aí vem a insônia. Aí você não consegue dormir, você acorda mais cansada do que o normal, o seu dia não é nada produtivo, né? Como que você consegue trabalhar desse jeito? Né? Ah, tem vários direitos. Se você for entrar no INSS para falar que você tem lúpus e que você tem dificuldade, eles não vão nem olhar para você. Né? Eu fui numa consulta uma vez, o médico falou assim para mim, você tem lúpus? Né? Porque as pessoas olham a gente por fora, né? Não por dentro. Eu tenho síndrome de Raynaud, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Falta de circulação nas extremidades. No frio agora, em vários momentos eu não consigo mexer a mão. Não consigo segurar um talher nem pegar um copo. A mão fica roxa, depois ela vai ficando vermelha, e aí a circulação vai voltando. Né? Então, são várias complicações. Aí você passa no médico, aí eu vou te dar um remédio para pressão, porque ativa a circulação e você melhora. Me deu o remédio da pressão, não houve melhora alguma, ele tirou o remédio e falou assim para mim, a única opção que eu posso te dar é para você usar luvas. O descaso que as pessoas têm, ou eu acho que a falta de preparo nas pessoas que atendem as pessoas portadoras de lúpus, ela é muito grande. Né? Eu acho que mais do que uma assistência médica ali, na hora a gente está precisando de alguém que cuide do nosso emocional. É difícil, eu não posso tomar sol, por exemplo. Minha mãe fica desesperada, né? Ah, você nunca mais é na praia? Eu falei, como assim? Né? A gente tem que passar protetor solar. Não é todo mês que a saúde consegue mandar o protetor solar para a gente. Se eu tomar sol, a doença se manifesta. Né? Então, eu tenho que fazer de tudo para que ela não se manifeste. E a dificuldade que eu encontro também é falta de informação com as pessoas. Né? Eu sou nutricionista. Falei para vocês que eu engordei 15 quilos em 17 dias. Meu cabelo caiu totalmente na frente. E eu entrei no estágio de depressão profundo. E eu falava para minha mãe, quem vai se consultar com uma nutricionista gorda? Né? As pessoas já têm esse preconceito. Poxa, se ela não consegue emagrecer, ela vai fazer eu emagrecer? Né? Então, a minha cabeça entrou num turbilhão. Ah, mãe, eu não tenho cabelo. Hoje é bonito a gente colocar cabelo, você usar faixa, mas 14 anos atrás, quase ninguém usava lenço. Eu não queria sair na rua de lenço. Então, o meu psicológico foi o que mais me afetou. E aí, para ajudar, eu perdi o trabalho. Minha família não entendia nada. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, como você tá gorda. Eu chorava. Aí, depois comecei a tomar medicação,
Meu peso foi lá pro pé, 48 quilos. Menina, como você emagreceu? Então, assim, a falta de empatia das pessoas é algo, assim, muito desagradável. Hoje eu lido de uma forma muito tranquila. Nós estamos em maio. Maio é o mês roxo, né? Dia 10 de maio foi dia de conscientização do lúpus. Eu faço parte também de um grupo que chama Superando. Ele trata de doenças imunes. Compartilho tudo que eu posso, converso com as pessoas, porque eu acho que essa troca de informação de paciente para paciente é uma coisa que ajuda muito, né? Eu vejo que as pessoas elas se sentem muito perdidas, porque as consultas elas são muito frias. As minhas agora elas são trimestrais. O médico olha só meu exame de sangue e fala: a gente vai aumentar aqui, diminuir aqui e mudar aqui. Toma, volta para casa, né? Então, assim, precisa de uma atenção especial. E eu acho que a psicológica é a mais indicada para esse tipo de tratamento de doença. Era isso, gente. Obrigada. Andréia, muito obrigado, muito obrigado. É importante a gente poder analisar todas as falas das meninas, que tudo isso pode se transformar em política pública. Na verdade, a meta aqui é essa, né? É a gente encaminhar tudo que foi falado aqui, todas essas reivindicações que de fato existem e que não são tomadas providências cabíveis. Então, hoje eu espero que daqui saia um documento, né, para a gente poder trabalhar com isso aí. Eu vou deixar agora as inscrições abertas para quem quiser falar, para quem quiser comentar, conversar. Serão 5 pessoas nesse primeiro momento. E terá um espaço de 5 minutos, André, mais ou menos? O que você acha? Não, acho que as pessoas tentam formular 3 minutos, né? 3 minutos, né? Para a gente conseguir fazer um ambiente africano, que o ambiente africano se dialoga. Combinado. Então, porque todo mundo tem informação aqui, aí a gente vai trocando. É uma estratégia. Sim, e boa. Então, começamos, tá bem? O André está com o microfone na mão. Aí, quem quiser fazer alguma pergunta, ou quem quiser dialogar, ou quem quiser levantar alguma, pode ficar à vontade. Por gentileza. Boa noite a todos, todas e todos. Eu sou a Graziela Costa, sou advogada, ativista na área da saúde. E, ouvindo a fala das meninas, né, gostaria de trazer aqui alguns questionamentos e, ao mesmo tempo, também alguns apontamentos. Vou tentar ser breve, né, 3 minutos. Tá. Quando se fala em direito à saúde, nós temos aí o direito constitucional e isso se forma um microsistema muito importante, que muitas vezes não chega na população menos favorecida, ou melhor, na população em situação de vulnerabilidade. Então, com a pandemia, ficou muito evidente quem realmente consegue ter alguns privilégios e ter uma qualidade de vida e quem não tem. E a população negra foi a mais atingida. E vendo esse contexto, nós, como advogados na área da saúde, eu faço parte da seccional, né, da Comissão de Direito à Saúde, Direito Médico da OAB, nós nem tínhamos advogados negros nessa comissão, porque sempre o privilégio e sempre os direitos, a garantia, ela fica muito estabelecida entre a saúde suplementar. Quando se fala na precificação, na regularização de medicamentos novos, a vinda para o Brasil, realmente tem uma resistência muito grande. Então, quando você tem um medicamento que ele vem com uma demanda muito pequena, nós não temos também uma mobilização popular para isso. Eu sou mãe de uma criança que tem uma doença rara, meu filho faz uso do medicamento que custa ao governo estadual hoje em torno de 2 milhões ao ano, ele faz uso do Spinraza, já trouxe para o Brasil também o Zolgensma para mais de 20 crianças aí, que custa 9 milhões de reais. Então, essa questão hoje ela precisa ser levada para a população mais carente. Quais são os mecanismos para ter acesso a medicações? Então, doenças como anemia falciforme, doenças como lúpus, as doenças também raras que são afetadas a população negra, precisam ter uma ponte entre os gestores, aquilo que a gente fala muito no plano, né, nacional de políticas da população negra na saúde, precisa ter a introdução, né? Então, acredito que começa tudo com a educação. Educar quem atua na frente na saúde, para que essas pessoas encontrem os mecanismos e possam mobilizar a sociedade a ter o acesso à saúde, e quando esse acesso não for pela via administrativa, então que seja pela via judicial. E pela via judicial, nós percebemos que para a comunidade
pobre desse país é muito mais difícil. Porque chega-se numa defensoria pública, muitas vezes o defensor não tem conhecimento dessa matéria relacionada à saúde, ele não consegue prestar um bom serviço ao paciente que precisa, e acaba tendo que é negativa, mesmo na esfera judicial, sem contar também infelizmente, o judiciário reacionário que nós encontramos, a favor, muitas vezes, do cofre público, sem saber que há uma dotação orçamentária, há uma política pública na área da saúde, há uma destinação. Então, eu gostaria de contribuir com esse questionamento, mas também com essa introdução. Precisamos, assim, começar pela base. E a base seria buscar acesso à saúde, seja ela como for, aplicando-se o artigo 196, saúde, direito de todos, dever do Estado. Então, a partir disso, nós conseguimos, sim, dentro dos assistentes sociais nas UBS, dentro das unidades de pronto atendimento, os profissionais de saúde têm que ter essa consciência. Se o paciente, porque tem médico hoje dentro de universidades, em hospitais universitários, que eles não prescrevem medicamentos de alto custo porque eles vão sofrer uma represária depois por parte do seu superior. Isso é um absurdo. Se tem um medicamento que ele vai controlar uma doença, nós não deveríamos ter esse impedimento. Então, precisamos de uma política educacional aos servidores de saúde, começando pelas UBS, que têm um contato mais próximo dessa população, e dentro também das entidades que prestam assistência. Infelizmente, a judicialização aumentou 300%, mas ainda é uma medida eficaz. Ainda é uma via de acesso a medicamentos de alto custo. Eu falo que o canabidiol ele vai ser realmente regulamentado a partir do momento que a gente bater tanto ali na tecla que precisa ser inserido, que precisa ser ampliado a inserção dele a várias doenças, porque não é só as doenças que já estão classificadas, como você trouxe hoje. Exatamente. Então, quer dizer... E os protocolos. Então, ter audiência na Câmara Federal, criar-se comissões, dentro do Estado também, vir uma política tanto estadual, pressionando a federal, para a inclusão realmente de protocolos para cada doença. E aí, nesse protocolo, a inserção dos medicamentos são eficazes. Na Europa, não existe tutela, a tutela do direito à infância na Europa, eu fico impressionada. Toda criança tem acesso a um tratamento medicamentoso, cirúrgico, não é negado. Só no Brasil que há uma negativa ao acesso de medicamentos. Aí, porque não tem aprovação na Anvisa. Você consegue aprovação na Anvisa e, mesmo assim, ainda é negado por causa do custo do medicamento. Então, acho que alguns direitos tem que ser realmente efetivado e concretizado. Então, o artigo 96 da nossa Constituição, né, que nós devemos lutar muito para a permanência dele, permanência dos direitos fundamentais, precisa existir, mas precisa também ter orientação aos servidores da saúde, porque eles são a porta-voz dessa população. Não tem como adivinhar quando um paciente precisa do medicamento, mas quem está ali na linha de frente, ele sabe. Então, essa pessoa ela tem que ter autoridade, ou pelo menos a responsabilidade, eu vejo, né? A responsabilidade de orientar o paciente a buscar as vias de fato para que ele tenha o tratamento adequado e necessário. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Graziela. Eu também, não conta mesmo, mas eu quero ajudar o debate aqui, que é importante. Eu acho que nós temos um momento no país que a gente, na luta, a gente avançou no país e fazia o debate das questões raciais, pretas. Só que eu não sei se a gente avançou no espaço cultural e esquecemos que nós estávamos lutando isso para a população, que é a questão de chegar aos seus direitos. Porque se a gente vai pegando os dados que a gente vai puxando, eu vou puxar o dado da questão dos homicídios. Os homicídios no Brasil, você pega lá, em 2012, quando a gente começa a fazer o debate, aí o país chegou a 65 mil mortes. E aí pega todas as idades. A gente começou a discutir juventude, mas pega todas as idades. Os pretos vai indo para o saco e vai indo, liga? Só que o popular a gente não entende isso. A gente sente muito o Datena e acha que aquilo é uma verdade. Só que aí eles falaram que agora diminui a violência no Brasil. Só que o que eles chamam de diminuir a violência? Nós estamos com 45 mil mortes. 45 mil mortes. O estado de São Paulo, você vai pegando esses dados, e aí, só que os jovens pretos continuam morrendo, né? E a morte também está na questão da saúde,
Porque onde que eu quero buscar na saúde? Hoje nós temos um fenômeno no país que se chama crimes não sabe a causa da morte daquela pessoa. Isso aumentou 68%. É tipo, as pessoas não sabem como que aquela pessoa morreu. Porque os dados começam a ser fantasiosos. Em 2014 teve um sistema para fantasiar os dados. E quem faz a pesquisa não consegue resolver esses dados lá, porque o Estado está disfarçando. E nós temos 68% de pessoas falecendo. E eu estou falando no país que era para ter diminuído as mortes muito mais, porque teve Covid-19. A gente entende que a violência teria que ter terminado, só estou no caô, né? Mas, porque aumentou a morte dos Covid, que é outro problema sério. Aí por que eu estou só instigando isso? Porque eu acho que a gente começou a fazer o debate racial, aí acho que a gente começou a ocupar os espaços, que é importante demais, só que a gente não pode esquecer por que nós estávamos fazendo essa briga. Né? Porque eu acho que, não sei se é a doutora, mas ela trouxe o pessoal aqui. É isso, tem que chegar na gente. A gente não está para a gente ter o espaço, eu sou da hora. É da hora, lógico, todo mundo tem que estar bem, mas os nossos tem que estar bem, senão a gente conta o caô. E aí, para terminar, eu queria só que vocês falassem se a saúde é racista e se ainda, com esses avanços que eu estou falando, se continua ainda tendo porque é um problema de classe, se os médicos têm nojinho ainda, né? Porque esse nojinho são vidas, né? É isso. Acho que pela porcentagem não precisa nem responder, né? Não, eu sofri um preconceito por conta do meu cabelo internado em 2020. Ponto. Preciso falar mais nada. Sim, existe sim a discriminação dentro das unidades de saúde hoje. Os números são alarmantes, na verdade. 9 de 100% hoje, as pessoas a população negra que frequenta as unidades básicas de saúde, uma que não tem que o acesso é difícil de chegar. Outra que a maioria hoje, né, da população negra hoje está na periferia. A saúde pública hoje, não no município, no estado, do país, alcança pouco. Como o André acabou de falar, ficar aqui é legal, mas tem que chegar para quem precisa de verdade, né? Então, eu vou dar um exemplo claro aqui, que é o número de pessoas com tuberculose hoje no município de São Paulo. A cada 10 pessoas com tuberculose hoje no município de São Paulo, 8 é pessoa negra, em situação de vulnerabilidade social. Então a gente já começa por esses números que não tem como discutir, né? Eu acho que a gente também tem que chegar dentro da ciência, eu como cientista, e não vim aqui falar termo técnico que ninguém vai entender nada. A gente tem que traduzir a ciência do difícil para o fácil, para a linguagem que todo mundo entende, para poder ter essa tradução. As pessoas não usam o Google Tradutor? Por que eu não posso ser a tradução daquilo que a advogada, nutricionista, nossa amiga Sheila? É uma tradução daquilo para todo mundo entender. Ninguém é obrigado a saber o que é CBD. Eu posso explicar de uma forma tranquila, né? Então, chegar no AMA de Perus, que seja uma linguagem fácil para todo mundo, né? Não que seja só receituário, fazer um exame de sangue, tomar uma medicação que está na farmácia. Não, isso não é qualidade de vida. É levar informação para as pessoas também entenderem. Poxa, eu estou com um sintoma, vou me auto-identificar, vou ao médico. Né? Então, eu acho que isso é o mais importante hoje dentro da classe da medicina, e eu peço encarecidamente para os médicos, cientistas biomédicos, biólogos, farmacêuticos, traduzirem, entender. Né? Não é pastel para a gente só ir lá e carimbar e fazer. Traduzir e entender. Fica mais fácil, fica gostoso, informação chega para todos. E não chega fake news, chega real, que é verdade. Então, eu bato nessa tecla que ciência, para mim, é a tradução para todo mundo. Para chegar em Perus, para chegar na Bela Vista, para chegar na Paulista, para chegar no Itaim, para chegar no Nordeste, e uma pessoa que não sabe nem escrever entender o que eu estou falando, porque isso é democracia. Eu vim aqui falar para vocês é fácil. Né? Agora, eu entender o que está acontecendo de fato e traduzir isso, né? Porque aí vai chegar a informação, a pessoa vai identificar.
independente se é a minha avó lá no Nordeste, no interior da Bahia. Bonfim de Pirá. Meu tio vai entender. E ele não tem nem a 4ª série. Mas eu quero que ele entenda. Como um doutor, quero que um doutor entenda da mesma forma como eu estou falando. Então, disseminar informação é de mim para ele, dele para vocês. E, né, dizem que o melhor marketing é aquele de boca em boca, mas que chega o marketing de boca em boca real. Né? Não que chega o difícil para falar que é bonito. Não, ser bonito é fácil. Né? Então, é isso que eu digo. Traduzir e entender para democratizar. Boa noite a todos. Quero parabenizar a Vanessa, o Gilmar por essa iniciativa, a coragem da Andréia, da Aline, da Sheila. E aqui quero seguir na mesma linha da doutora Graziella. Ultimamente, a gente tem visto que os direitos no Brasil têm sido judicializados. Desde os autistas, desde os problemas que a gente enfrenta no dia a dia com as doenças raras, essas questões das doenças que nós vimos agora, que a Sheila, que eu nem imaginava, viu, Sheila? Todo esse sofrimento que a pessoa passa com anemia falciforme, que você aqui esboçou e nos explicou muito bem. O que eu queria até colaborar aqui nessa noite, nesse debate? Infelizmente, até fiz a pergunta antes de ter aberto, até peço desculpa por não ter respeitado aqui a organização do debate, mas eu logo imaginei que os planos de saúde tratavam como doença pré-existente, tá? O seu caso. Mas até porque a ANS, ela hoje ela é aparelhada por pessoas indicadas pelos planos de saúde. E aí, ainda bem que teve uma movimentação no STJ que não tratou de forma taxativa o atendimento no rol das doenças pelos planos de saúde. Então, ficaria mais difícil ainda a gente brigar se tivesse esse entendimento no STJ, no julgamento que nós tivemos, né, se tratasse como rol taxativo. Então, o poder público ele tem que dar um olhar mais democrático, como disse a Aline, acertadamente, porque o nosso país está ainda vivendo nos costumes do século passado. As pessoas evoluem, as doenças aparecem, as doenças se potencializam, e a gente tem que ter um olhar mais progressista. Infelizmente, as nossas casas de lei, viu, Graziella? Você tem, acho que, enfrentado isso. Elas são muito conservadoras ao ponto de não olhar para a necessidade humana e sim batendo na perfeição e na continuidade dos costumes. Então, eu acredito que nós temos que olhar muito bem para essa forma democrática e voltar com que as agências reguladoras tenham, na sua essência, a forma de regular o setor e defender o consumidor e o contribuinte, né? Que modelo de Estado nós queremos para o século XXI? Uma Petrobras faturando 34 bilhões e a população, depois de uma pandemia que colocou os holofotes numa desigualdade social no país do jeito que está, né? Ou planos de saúde faturando 17,6 bilhões e negando o acesso aos medicamentos por ser de alta complexidade e a importação, registro da Anvisa, autorização, valor exorbitante. Então, nós temos que priorizar mais a relação humana e passar a ter um carinho, um amor um pelo outro, que o mundo e o Brasil está passando por isso. Né? A gente está mais se apegando em cuidar de se preocupar num hospital veterinário, cuidar de um animal, e nós, gente, estamos passando com grandes problemas que vocês estão mostrando aí, e não é nem discutido, não é nem priorizado. A doutora Graziella disse bem, tem que procurar a Defensoria Pública, onde a nossa Constituição garante o acesso à justiça. Mas a quem é que tem direito ao acesso à justiça? Sabe? Então, nós temos que começar a discutir qual é o modelo de Estado que nós vamos querer para os nossos filhos, para os nossos netos.
ser massacrados, ser pisoteados pelo Estado, a Constituição de 88 trouxe lá os impostos sobre grandes fortunas. Só que hoje, quem paga mais impostos são os pobres. Certo? E os grandes, eu vou dar um exemplo. O Banco Santander vem da Espanha aqui, fatura bilhões, leva o dinheiro embora do nosso país, e o povo aqui massacrado, aumentando a população de rua, que hoje já não é mais aquele perfil da pessoa que está em estado de drogadição. Sim. São famílias que, com a pandemia, passou a viver do jeito que a gente está vendo aí pelas ruas, tropeçando nas pessoas. Nós não podemos aceitar. Aí, nesse caso, dessas patologias, nós não podemos deixar uma ANS, que é administrada por planos de saúde, entendeu? Dar as cartas e dizer o que pode e o que não pode. E essa questão do tratamento na rede pública, eu sou testemunha e falo por quê. Eu fui secretário de Fazenda por 3 anos em Guarulhos, e eu fui discutir o porquê que tinha tanto gasto com laboratório, com de exame. E aí eu fui percebendo. O médico não põe mais a mão no paciente. Ele descreve 480 exames para diagnosticar um negócio que com 2 exames ele teria condições de ter. E por isso que o gasto sobe. Então, gente, está na hora de nós olharmos para dentro de nós, buscar o estado que a gente quer de verdade. Hoje em dia nós estamos num país, dependendo do que você fala, você é comunista, dependendo do que você fala, você é esquerdista, mas eu vou falar sempre o que eu penso, porque a gente tem que preservar a vida humana e a gente tem que brigar por ela. E se a gente perder esse time que a gente está vivendo, vai ser difícil amanhã a gente ter uma nação com qualidade de vida, com conhecimento e com carinho um pelo outro e ter o acesso que a Constituição de 88 nos garantiu, que não precise de uma doutora Graziella para correr atrás dos direitos, que o próprio Estado ofereça. Mas, infelizmente, o poder econômico no país, o grande interesse, a gente vê pela ANS que ultimamente vem tratando o doente, vou dizer assim, como se fosse mais um, e não preservar pela vida. E sim, quanto menos essa pessoa dá de gasto, melhor, vamos dizer, que morra rápido, né? Então, muito obrigado pela participação, parabéns de novo a vocês, Peterson. Então, eu acho que esse debate tem que criar coro, ganhar as casas de lei desse país. E eu me descompatibilizo agora do Senado, mas minha relação com o senador vai continuar, até porque é uma relação de amizade. Vou levar isso para ele, tá? E eu fiquei muito, muito triste de ver que nosso país deixa casos como o de vocês à mercê de um amanhã, como será, se tudo ocorrer bem, terá o tratamento, se tiver, teve, se não teve, não está nem aí. Então, acho que esses conceitos a gente tem que brigar, e muito, porque a saúde tem que estar dentro das escolas. Porque a Andréia foi diagnosticada com 30 anos de idade. Então, se ela tivesse acompanhamento na escola, ela teria já tratado lá desde o início. Então, uma boa noite e um bom debate a todos. Muito obrigado. Está aberto o microfone para as pessoas falarem ainda? Isso, está aberto, claro. Não, deixa só... Não, calma aí, a gente já vai só para garantir dela, e aí a gente já começa a dar resposta, por gentileza. Meu nome é Natália. Eu criei um projeto em 2017 chamado FanCooks, focando na soberania alimentar com uma proposta de redução de danos. E a cannabis ela fez parte da minha vida, porque eu era uma pessoa que fazia uso abusivo de drogas e comecei a usar
A gente usa essa nomenclatura, que eu acho que é uma nomenclatura que já faz já a segregação a partir desse nome científico. Respeito muito o Linneu, acho muito legal ele ter catalogado a planta, mas, para a nossa realidade, ela é maconha. E, nesse processo, eu tive a oportunidade de fazer o curso de cannabis medicinal com o saudoso Padre Ticão, que faleceu esse ano, lá do Movimento Popular, e eu acreditava que o processo do Padre Ticão era muito interessante, porque ele não foca no imediato. E a maconha ela não é imediata. Ela é um processo gradual de autoconhecimento e de integração em outras terapias ocupacionais. E, nesse processo, na paróquia, eu desenvolvi um alimento que eu faço a combinação com as castanhas, nozes e sementes, junto com a cannabis. E eu tenho resultados empíricos, sabe? Assim, é muito interessante porque, como a doutora Ali fala sobre a questão do CBD, isso, muitas vezes, a gente acha que é só separar. E é tudo uma questão de sinergia em relação à nossa troca com o meio ambiente, que daí inclui o direito à moradia, o direito ao conhecimento, o direito ao acesso à cultura, porque a gente sabe, né, que a saúde integral da população negra ele só foi ser formado depois do ano 2000, para uma população que já usava maconha no banzo, em 1500. Então, quando a gente para pensar, e hoje eu vejo muitas pessoas, porque o que a gente está conversando aqui sobre o acesso à maconha já acontece na elite brasileira, numa sociedade que tem mais de 3 salários mínimos, porque, primeiro, que eles já sabem reconhecer que já tem direito ao acesso à saúde. Porque quem não tem acesso à saúde não sabe nem que tem câncer, que são as pessoas que estão na periferia. Isso daí é estudos que a gente tem comprovados no dia a dia. E aí eu fico observando, eu acho muito, muito interessante, e eu passo por essas situações porque eu faço essa consultoria de alimentação canábica, trazendo as pessoas nesse aspecto da gente falar sobre essa sinergia dos alimentos que existem nessa comunicação com o sistema endocannabinoide. E como a população negra tem dificuldade ao acesso, seja na saúde pública, que a gente frequenta mais de 85%, seja em outros aspectos, porque também fica numa benevolência de associações, que eu não acho correto, né, no meu olhar, porque isso daí na história, quando você tem a questão da ditadura, no processo do candomblé, é retirado algumas plantas de poder, e isso inclui a maconha. Então, isso tudo é um aspecto histórico que existe no nosso contexto, porém foi nos retirado e hoje a gente vive no aval do proibicionismo. E por que eu trago isso? Eu trago isso porque eu vejo a lei hoje, a PL 399, que está sendo aprovada, que está lá em tramitação. Eu acredito que não vai ser aprovada, principalmente por conta... Na real, depende, né? Depende se o agro vai concordar. E aí a gente não vai ter nenhuma maconha de qualidade, porque a gente vive a guerra dos agrotóxicos, né? Sim. Que a gente consome alimentos que vêm com o agente laranja, o 2D, com o glifosato e tantos outros elementos. Então, a gente tem que observar essas práticas e essas leis que estão sendo construídas agora, que eu, na minha utopia, no meu mundo fantástico, que é os FANCUCs, essa lei ela deveria ter um acesso à agricultura familiar para cultivar. Ensinar as pessoas a ter aprendizado ao cultivo. Porque o seu CBD funciona com você. Exatamente. Mas só que é específico para você. Exatamente. Para a Andréia, o lúpus ela vai precisar de outra cepa de planta para que ela possa se curar. No caso dela, é uma outra cepa. Exatamente. Porque a gente tem essa relação evolutiva com a planta. Assim como o Siddhartha mesmo traz como se a gente fosse uma relação dos cachorros, a maconha, e a evolução que foi trazendo esses aspectos. Então, a gente também não pode ficar muito preso, eu acredito, né, principalmente por conta dessa individualidade tão singela que a maconha nos propõe, de ficar nessa questão farmacológica. Eu ainda acredito que as pessoas têm que conseguir... Eu sei que não tem tempo, a vida é imediata, acontece tantas coisas, mas nesse processo de autocuidado, conhecer o que você está consumindo, porque são plantas de poder, são plantas que antes da FUNAI, se eu não me engano, nos anos 80, chegar para os povos indígenas, que já tinham aprendido isso com os povos africanos,
sobre o uso medicinal, retirar e aumentar o consumo do álcool. Sabe, hoje a gente pode usar a cannabis no aspecto de redução de danos para pessoas em situação de vulnerabilidade. E a gente não consegue, porque a situação é tão interessante que, mesmo prensado, que é essa planta, que é o resto de tudo da maconha, ela, depois de você conseguir lavar e saber extrair, ela gera benefícios. Entendeu? Então, como que a gente vai... Porque eu vejo que essa legalização é uma linha muito tênue, mantendo ainda a cannabis para os brancos e a maconha para a população preta. A gente fala sobre a violência. Em 2006, quando teve a lei de drogas, o crescimento de encarceramento cresceu em mais de 300% por porte de maconha. E, gente com 10 gramas de maconha. As pessoas negras são presas com um baseado. Exatamente. Uma pessoa branca, um médico, um estudante é preso com mais de 1 quilo de maconha. Exatamente. Então, a gente vive uma discrepância de realidade que a gente não consegue nem ter o acesso ao conhecimento por conta do preconceito que foi colocado dentro da gente e, ao mesmo tempo, o estado de alerta constante que a gente fica porque a gente não consegue trazer essa importância da alimentação, porque também um corpo desnutrido não funciona, entendeu? Então, a gente não consegue estimular, não consegue criar, e a gente não consegue desenvolver, porque se a gente levar as informações que a gente tem hoje, a gente sabe que a maconha é o ideal, quanto mais velha a pessoa tiver, melhor vai ser para o uso, sabe? Por que a gente não pode falar sobre redução de danos e não falar que maconha é porta de entrada? Porque não é. Não é ela que faz você usar uma cocaína, usar um êxtase. Ela te tira, na verdade. Exatamente. Existem artigos científicos, estudos clínicos incríveis que te tira da dependência tanto do álcool, quanto da cocaína, quanto da nicotina. É uma forma de redução de danos, entendeu? Faz o uso abusivo. E aí você pode combinar com a linhaça, que também tem questões de cannabis, assim como o gengibre. Ela é uma punk. É uma planta alimentícia não convencional, a maconha. Você pode usar a flor, o talo, a raiz, o fruto, para fazer tanto comida quanto medicamentos. E a gente está preso ainda nesse aspecto do proibicionismo porque é muito conveniente. Matar pessoas gera dinheiro. E matar pessoas pretas que já entregaram a sua energia para essa realidade é o maior lucro nessa realidade brasileira. Eu sugiro que todos aqui vejam o vídeo da dona Regina, uma senhora de Belo Horizonte, que ela fala exatamente sobre isso. Sugiro. A dona Tereza, né? Regina Tereza. Sugiro que veja o vídeo dela. Então é isso, eu trouxe essa reflexão para vocês, num olhar alimentício, num olhar que a gente consiga fazer esse processo sinérgico, um processo que seja íntegro e integrativo, porque não adianta a gente só pegar um pedaço. Tanto a nutricionista quanto a médica sabe que uma parte não faz diferença, mas não é tão competente quanto o completo. E a gente poder refletir nesse aspecto de como que a gente vai levar, tanto nessa questão medicinal ou no recreativo, ou se a gente vai trazer essa planta para perto da gente e possibilitar, porque o Brasil é uma coisa tão incrível que você pode cultivar maconha em qualquer estado. Em qualquer estado do Brasil, você cultiva maconha. E você cultiva a que combina, a que vai te ajudar, porque ele não vai resolver, nada se resolve. Ele vai te ajudar no seu processo de autocuidado terapêutico. Isso que é a maconha. Tá bom? Muito obrigada. Nós que agradecemos, obrigado. Graziela, eu vi que você levantou a mãozinha. Quer falar mais alguma coisa? Vamos nessa. Em resposta, qual é o seu nome? Pirata. Pirata? Pirata. Em relação ao questionamento dele, se há ainda, né, uma resistência na saúde em o atendimento à população negra. Há uma resistência muito grande. Eu tenho muitas pessoas, mulheres, que me procuram relatando a violência obstétrica. E essa violência obstétrica, ela foge do campo apenas ali, dentro do atendimento médico, do setor onde a mulher está realizando seu parto. Ela se estende ao atendimento até mesmo do bebê. E isso é totalmente desumano.
E a gente precisa, sim, falar sobre isso. Nós precisamos ter políticas públicas voltadas para a conscientização e penalidade aos médicos. Então, na formação, né, tem que vir um projeto que faça com que os estudantes de medicina eles tenham acesso a essa legislação que é nossa. Então, a legislação para a proteção integral da população negra na saúde, ela tem que vir já dentro dos cursos de medicina a serem introduzidos, porque nós, a população negra, nós temos uma fisiologia diferenciada e não mais resistente, que muitos médicos acham que quando a mulher chega para dar luz num atendimento médico, no hospital, eles acham que ela pode parir, né, de qualquer forma, do parto natural, que ela pode sofrer, e ali nós temos vários problemas no parto. As intercorrências ocorrem. As crianças acabam tendo anóxia, nós temos relatos de crianças negras com paralisia cerebral, e são números que não são contabilizados, essas estatísticas, porque se fosse comparar com a população branca, bebês de famílias brancas, e os nossos bebês pretos e pardos, o número de deficientes intelectuais seria bem maior. E é por causa, infelizmente, da forma como tratam a população negra. Tratam a mulher negra, muitas vezes, somos mulheres em vulnerabilidade, que trabalham, são domésticas, né, pessoas trabalhadoras, e chegam ao pronto-socorro, muitas vezes, ali já cansada, e são maltratadas. Então, além dos homens também. Então, acha que um homem negro... Eu até falo, se alguém for... Meu filho fala para ele, filho, se você for colocar doador de órgãos na sua carteirinha de habilitação um dia, você não coloque, deixa que a mãe no dia decida. Porque é capaz de chegar um garoto negro e falar assim, esse é saudável, eu vou arrancar o órgão dele. É cruel isso, gente, mas é uma realidade que acontece dentro do nosso sistema único de saúde e dentro do setor privado. Então, as mulheres negras, elas sofrem um tratamento diferenciado. Há uma resistência, sim, em prestar um atendimento à nossa população negra. E o pior, nós não temos o quê? Um setor de psicologia, saúde mental, voltado à população negra. Não tem. Nós não temos. Não tem. Então, a taxa de suicídio da população negra, ela é bem maior que a população branca também. Nós precisamos ter psicólogos negros e pardos dentro das unidades básicas de saúde. Nós não temos. Então, com quem que nós vamos conversar sobre as nossas aflições, as nossas dores, né, as nossas rejeições? Porque para a população negra já vem a dificuldade, o problema psicológico desde a busca do primeiro emprego. Muitas mulheres sofrem, muitos homens negros, com a resistência já na busca do primeiro emprego. Então, acho que a assistência à saúde mental e a questão também da assistência às parturientes negras precisam ter uma atenção aí relevante. Obrigado, Graziele. É Graziele mesmo, né? É Graziela. Mas toda essa conversa que nós tivemos aqui hoje, todo esse diálogo, todo esse bate-papo, tudo que foi falado aqui, nós iremos construir um documento. Espero que todos tenham deixado o telefone na lista, né, Vanessa? Todos deixando. Nós iremos encaminhar esse documento para todos vocês. Essa discussão ela é definitivamente relevante, porque é daqui, nesses grupos de estudo, são nessas conversas que nós temos que a gente consegue, de fato, construir algo para a população. Seja ela para a população negra, para a criança, para adolescentes, para a saúde do homem, para a saúde da mulher, para a saúde propriamente dito. Eu vou pedir para vocês, para que todos daqui a pouco venham para cá, para a gente tirar uma foto única aqui, todos nós juntos. Eu agradeço imensamente a Sheila. O seu relato foi excepcional e nós vamos cobrar, sim. Eu acho que como compromisso nosso desse grupo aqui, nós iremos cobrar, sim, a LESP, nós iremos cobrar, sim. Eu vi que a Edir Salles, ela colocou o projeto de lei para funcionar. A gente vai conversar com ela aqui na casa também, junto com outros parlamentares, para poder adiantar esse processo. Mas, assim... a gente vai estar junto, né? Você saiba disso. Muito obrigado mesmo. Andréia, o seu relato nos traz força para a gente poder trabalhar e a gente poder adiantar tudo isso aí. Opa, garantia fala. Bora, aperta o botãozinho, manda. Boa noite a todos. Meu nome é Mari, né? Nós somos da Ocupação Atibaia. Da Ocupação Atibaia, que é referente à moradia também. Mas dentro desse ato, dentro desse contexto também, eu queria não deixar, né, de passar uma informação que é muito importante,
Porque, se falando de mulher preta, né, nós temos dentro do sistema carcerário 49%, né, sendo hoje, no ranking, o 3º mundial. Né? Então, dentro da saúde, que é muito importante, né, nós temos mulheres lá dentro com lupo, né, e com várias situações graves. Você trabalha ali no hospital aqui. Com certeza você atende muitas companheiras de lá, né? E muitas morrem lá dentro por falta de assistência. Se aqui fora não está tendo assistência que na qual é necessária, quanto mais lá dentro. Então, eu gostaria muito de estar ressaltando, né? A maconha também é muito importante. Eu faço parte da luta da maconha, da marcha, né? A gente está aí na luta mesmo. E, assim, eu peço muito, né, que realmente não esqueçam, né, as mulheres negras e pardas dentro do sistema carcerário, que na qual hoje é um percentual muito grande e se está morrendo muito em cima das enfermidades que na qual vocês colocaram aí. Tá? Eu faço parte também desse grupo, que é de desencarceramento. Passei dentro do sistema carcerário 10 anos, né, por tráfico de droga, e saí há 4 anos, né, estou assinando ainda, estou no 7º semestre de serviço social e pretendo somar, né, para estar nessa luta aí, lutando por moradia. Quando a gente sai de lá também não se tem moradia. E a saúde, principalmente, para a classe mais carente, né, que realmente é a classe negra, né, e parda. É isso. Obrigada. O seu relato é imprescindível. Poxa, fechou com chave de ouro, não? Chave de ouro. Porque hoje, dentro das penitenciárias femininas e masculinas, a grande maioria é a população negra, né? A grande maioria é. A quantidade de pessoas com tuberculose, HIV, sífilis, é muito grande, a gente sabe disso. O tratamento é difícil, o acesso é difícil porque não chega. E se chega, chega muito precariamente. Eu tenho uma grande amiga, ela é infectologista. Não só ele, os dois, o Zé também, e eles também fazem um trabalho, eles são médicos do Pinheiros, né? E eles sofrem muito por não conseguir levar, de fato, a saúde pública e coletiva para dentro dessas instituições. A gente sabe que é precarizada, a gente sabe, como diz a dona Regina, esse vídeo dela para mim tá na cabeça, a dona Tereza, encanei com a Regina, tá aqui comigo, e ela fala que tem que, ao invés de montar mais uma sala, de mais uma cadeia, investir na primeira infância, né? Isso que ela fala é fundamental. Essa frase dela ao invés de investir em presídio, invista na educação das nossas crianças para poder mudar alguma coisa lá na frente. O Peterson fala muito sobre a saúde da criança. A gente conversa muito sobre isso, então acho que é importante a gente, ao invés de focar na prisão, e sim na liberdade, né? Exatamente. André, posso finalizar? Pode. Posso? Queria reforçar uma parada assim. Esses debates aqui, a intenção nossa é fazer mais dele. A gente está aproveitando que está o debate do racismo. Aí o que a gente fala? Vocês querem debater? Da hora. Então a gente vai pegar, porque às vezes a gente... Esse tipo de debate a gente sabe que faz tempo que não rola em vários lugares, ainda mais quando a gente faz o debate mais livre, né? Agora a intenção da gente ali vai tentar fazer tudo, tentar colocar nas coisas municipais aqui, como leis municipais, sabemos que tem essas coisas do federal, etc., mas a gente também pode provocar coisas por dentro. E aí vocês também estão livres com a gente, aí tiver proposta também, a gente vai tentar fazer outras coisas. Só que eu preciso dar uma informação que é importante demais. Nós temos que sair das crianças e temos que sair da juventude, colocar a gente nesse lugar. Nossa discussão é populacional, do 0 ano aos 109 anos, porque a metade dos jovens pretos periféricos ou está em cárcere ou morreram. Que juventude, de quem nós estamos falando? E fora isso, a maioria da população, que fala muito de juventude, mas você vai pegar o dado estatístico, a maioria da população está entre os 18 anos aos seus 50 anos. E aí a gente esquece desse fosso. Não esquecemos que aqui, todo mundo aqui é isso, são histórias. E a gente, se nós não enxergar isso, ficar focado em um lugar que está errado, a gente não vai se reproduzir.
Nós temos que ter uma discussão populacional e respeitando as diferenças da questão da mulher, dos pretos, das crianças, dos adolescentes, que adolescente é adolescente, não é adolescente não é jovem, adolescente não é criança, adolescente tem que ser respeitado, são só 6 anos da vida. Suave, só para a gente ficar tranquilão. Só mais um... Exato. Só mais uma fala. Aline. Obrigada por você ter relatado tudo isso. Eu me encho os olhos de lágrimas e uma felicidade, porque lidar com a saúde de vida é ter empatia para o próximo que você nem conhece. É para o todo, é para a população, né? Então, só dando um adendo no que ela disse, o sistema endocannabinoide, nós temos esses receptores no nosso corpo, tá? Que eles atuam nessas doenças. Por isso que existem diversos tipos de canabinoides, diversos tipos de cannabis, e porque um pode o THC e o outro só pode o CBD, ou o canabigerol, que é o CBN. A gente tem N canabinoides, não só o THC e o CBD. E tirando um pouco do preconceito do THC, ele é totalmente analgésico. Por exemplo, eu tomo uma proporção de CBD alta, de THC alta, junto com a de CBD, para minha analgesia de dor. Não me causa nenhum efeito colateral, pouquíssimo, quase nada. A morfina me deixava totalmente prostrada, né, acabada. Tipo, morfina, gabapentina, duloxetina, detalhe. São medicamentos, duloxetina, que você não encontra no SUS. Você não encontra. A gabapentina também, às vezes, não tem. E você tem que comprar. São medicações extremamente caras. Você vai conseguir a cannabis. Porque o valor que eu pagava, que eu não conseguia muitos meses no SUS, eu pagava do meu CBD, que dá o valor, se a gente for proporcionar. Então, a gente tem, o nosso organismo, ele absorve, é natural, é um fitocannabinoide, porque vem da planta como um todo, né? E aí é onde você vê se você tem predominância de CBD ou predominância de THC. Hoje em dia já existe exames genéticos para você identificar. É uma medicina personalizada. O CBD que serve para mim não serve para o seu pai, né, que toma, não serve para o pai dele, porque eu preciso de THC. Às vezes o pai dele não pode e só precisa do CBD, e é isso. É uma medicina personalizada, por isso que existem diversos tipos. A minha ideia também aqui hoje é quebrar esse charlatanismo que existe de vender CBD de porta em porta. Isso não existe. Isso não é cientificamente comprovado. É por isso que você vai tomar e vai falar, não funciona. Concorda? Depende. Né? Não, mas eu estou falando de doenças, eu estou falando de doenças extremamente complexas, como doenças neurológicas, por exemplo. O CBD, quando você consegue extrair, né, de modo artesanal para epilepsia, que foi onde tudo começou, né? Inclusive, mas assim, estou falando de um âmbito onde todo mundo foi entender, né, a validação da ciência. Inclusive, eu não lembro o ano, que tem um filme, não sei se vocês já assistiram, que chama O Óleo de Lorenzo. Sim. Vocês sabem o que é o óleo de Lorenzo, né? Não podia chamar os canabidiol de Lorenzo. Né? O óleo de Lorenzo. Então, só para a gente ter um adendo, a gente não é algo sintético, existem os canabinoides sintéticos, que está na farmácia da esquina. E também já está na periferia e está passando. Exatamente. Porque existem farmacêuticas que acham que é dono e é isso. É como o Peterson falou. É o Santander que vem aqui e fala, eu que mando. É a farmacêutica que vem aqui e fala, eu que mando. Não. Vamos entrar num todo de um consenso. Né? Então, é só isso que eu queria dizer. Exatamente. 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 Por isso cada um Exatamente. tem Da alimentação, porque é muito importante, você falando da alimentação, quando você ingere o óleo do canabidiol, é muito importante ele ter uma biodisponibilidade, uma disponibilidade maior no seu corpo quando você come algo, porque ele é lipossolúvel, né? Ele é degradado em gordura, então você come e depois você ingere. A alimentação, não é todo mundo que tem comida no prato, nem que tem o canabidiol.
Eu fico muito feliz com essa discussão de hoje. Mais uma vez agradeço ao Fancooks. Cara, já estou seguindo aqui no Instagram. Achei demais. Temos muito que discutir ainda. Temos muito que trazer isso em pauta para a gente poder discutir. Como falei, pessoas da minha família faz uso, amigos faz uso, a Aline faz uso, então eu agradeço a cada um que está aqui. Aline, muito obrigado pela contribuição de hoje. Não vai ficar só nisso. Andréia, não vai ficar só nisso. Iremos montar política pública, sim, e de qualidade. Vamos dar andamento, sim, para tudo que foi falado aqui. O telefone de vocês ficaram marcado, vocês vão receber esse documento em mãos que eu falo em PDF, via o telefone de vocês. Agradeço a todos. Eu sugiro, se todos puderem vir até aqui, a gente tirar uma foto entre nós todos aqui agora, para a gente poder finalizar esse trabalho com uma grande foto aqui. Muito obrigado por cada um aqui, viu? Fica encerrado esse trabalho.